desmatamentos, queimadas, ciclones, temperaturas altíssimas e mais espécies da fauna e da flora em extinção. Esse é, infelizmente, o cenário cotidiano das notícias mundiais. Por isso, jornalismo ambiental nunca precisou estar tão em voga. E para falar do quão necessário é esse assunto, hoje eu tenho aqui comigo no nosso estúdio 2 especialistas que poderiam inclusive estar em lugares invertidos, qualquer um deles poderiam ser o entrevistador ou o entrevistado. Mas hoje, quem conversa com a gente, quem comanda essa conversa é a Lara Eli, que é jornalista e especialista em sustentabilidade. E a nossa fonte de hoje, o nosso sabatinado, é o Roberto Belmonte, que é especialista em jornalismo ambiental, pesquisador e professor. Sejam muito bem-vindos. Um prazer estar aqui. Obrigada, Márcio, pelo convite. Roberto, prazer te encontrar novamente. Imagino que vocês se cruzem bastante, né? Porque é uma área super específica. Eu conheci a Lara em 2011, no Rio de Janeiro, no Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental, na PUC do Rio de Janeiro. 2011, isso significa que a Lara já está cobrindo essa área há bastante tempo, né? 12 anos, né? Para ser bem específico, a gente não se cruza tanto quanto gostaríamos, né, Roberto? Mas os interesses, sim, são bem convergentes. Ótimo. E para vocês que estão aqui conosco e já sabem, eu tô aqui mais de figuração, mais para fazer as minhas interferências, porque vocês sabem, neste programa, o protagonismo é do mercado. Lara, agora é tudo contigo. Muito obrigada pelo convite. Roberto, que prazer estar contigo. E aí, assim, todo jornalista gosta de saber das origens, né, das raízes. Então, tu, que és filho, irmão de jornalista, a gente sabe que essa paixão pelo jornalismo vem de casa. Agora, o gosto pelo jornalismo ambiental, ele vem de onde, né? De onde é que surgiu? Como é que foi o início desse teu bem-querer, dessa paixão por investigar os temas aí sobre natureza, sobre clima, tudo que envolve aí biodiversidade e outras questões? Nós que trabalhamos com o meio ambiente, a gente sempre tem um momento assim que a gente é tocado, né? Um turning point, assim, é um antes e é um depois. E eu acho que eu pensei já muito ao longo da minha vida sobre isso, assim, quando comecei, né? E eu atribuo isso ao meu avô materno, as minhas idas para Uruguaiana. Eu nasci em Porto Alegre, minha família é de Uruguaiana, mas nas minhas férias eu ficava em Uruguaiana e meu avô me levava para o mato, me levava para o rio, me proporcionava, um guri de apartamento, contato direto com a natureza, e ali ficava por 1-2 meses, me ensinava a plantar, me ensinava as coisas da natureza que eu não vinha em Porto Alegre, não tinha contato em Porto Alegre. Depois eu lembro que quando eu morava em Ipanema, eu devia ter uns 12 anos, eu fiquei muito tocado, mas muito tocado, eu lembro como se fosse hoje, assim, quando a prefeitura de Porto Alegre cortou uma árvore gigante na Avenida Imperial, em Ipanema, e eu fotografei aquilo, assim, compulsivamente. Depois... Já com sentimento de indignação. De indignação, assim, de ativismo. Depois, pasmem, eu entrei no movimento punk. E aí... Tá tudo a ver, inclusive. E aí eu criei uma banda chamada Fratura Exposta. Esse tempo, eu tenho 55 anos, a gente estava no momento de redemocratização do Brasil. Né? No momento que a juventude fazia política, a juventude queria construir um Brasil outro. E eu entendi, bom finiano que era, andava pelo Sol da Aranha, que o movimento punk era um caminho que fazia sentido para mim naquele momento. Eu me dei conta logo em seguida que eu teria mais força nas minhas denúncias fazendo jornalismo do que fazendo hardcore. Então, na verdade, foi uma decisão ativista desde o início. E aí na faculdade, Lara, eu me formei na FAMECOS em 91. Lá pelo primeiro ou segundo semestre, o Instituto Goethe fez um debate sobre jornalismo e meio ambiente e trouxe jornalistas da Alemanha, repórteres que cobriam o meio ambiente na Alemanha, e estava o editor de um caderno de ciência da Zero Hora, o Ivo Stiger, pai da Verônica.
E eu fui nesse evento como jornalista. Eu estava no primeiro semestre. Eu escrevi um texto para um jornal mural que nós tínhamos no primeiro semestre da faculdade, e a partir daquele momento do primeiro semestre, esse tema nunca mais saiu da minha vida. Aí eu comecei a trabalhar na Rádio Gaúcha, ainda estudante, né? Eu entrei como estagiário na redação, depois na reportagem, e logo quando eu me formei, o Luciano Kleckner me chama, em 91, o professor Luciano Kleckner, professor pesquisador, e me diz assim, um ano antes da Rio 92, te prepara, que tu vai cobrir daqui a um ano a Rio 92. Isso quase não existe, geralmente acontece nas Copas do Mundo, né? Quando os repórteres se preparam, né? Eu lembro quando o pai cobriu eu sou filho de um cronista esportivo, né? O pai, quando cobriu a Copa da Itália, ele, o Ranzolin e mais um deles, eu não lembro, começaram a estudar italiano 3 anos antes da Copa. Uau. Então, essa preparação para grandes eventos é comum no esporte, mas não é comum na geral. E o Luciano me diz isso, assim, te prepara que daqui a um ano tu vais cobrir a Rio 92. É um Foca, imagina um Foca recém-saído da faculdade, né, já tocado por essa questão do ativismo ecológico. Nessa época em Porto Alegre tinha Tupambaé, a cooperativa Colmeia estava nascendo, eu estava vivendo aquela coisa no Oswaldo Aranha, eu estava vivendo essa questão de cooperativa por uma alimentação saudável. E eu começo a me aproximar do núcleo dos ecojornalistas, né? Com o intuito, foi uma entidade que foi criada em 1990, que existe até hoje, foi criada junto no mesmo ano que a Sociedade de Jornalismo Ambiental dos Estados Unidos, que depois, muitos anos depois, eu também tive a oportunidade de conhecer nos Estados Unidos. Então, assim, esse movimento ainda na faculdade, assim, foi o ponto de virada, Lara. E aí eu cobri a Rio 92. E aí sim, quando eu vi e quando eu entendi o que estava em jogo, eu disse assim, é isso que eu quero fazer do resto da minha vida. E assim eu fiz, assim, entre momentos de maneira mais intensa, de outras maneiras, de outro tempo, assim, com menos intensidade, eu sempre estive próximo da luta ambiental. Sempre, 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 sempre. Que bacana, então tu tinha tudo para ir pro esporte, né? Pela tua cara, as filhas me perguntavam isso, assim, tu vai seguir o caminho do teu pai? Aí sabe o que eu fiz? Eu mudei meu nome, eu passei a assinar Roberto Vilar. É muito doido isso. Até no início deste século tinha pessoas que, Roberto Vilar, eu não sabia que tu era filho do Belmonte, porque era mais fácil eu me livrar, sabe? Porque era um saco isso na faculdade. Tu vai cobrir. E não sei o que. Cara, eu não entendo. Desculpa, quase disse um palavrão aqui. Eu não entendo nada de futebol. Quando eu vou no Beira-Rio é pra xingar o juiz, cara. Eu não sei nada, não sei nem a escalação do Inter. O meu filho já é fanático, discute futebol com meu avô. Eu não sei absolutamente nada. Talvez isso seja um trauma, né? Porque o esporte, o futebol, tirou meu pai nos finais de semana. Eu conto isso para meus alunos. Tem certeza que é isso que tu quer da tua vida? Tu vai trabalhar todos os finais de semana. Não tem feriado, às vezes tu vai ficar um mês viajando. É isso? Beleza, então bora lá. E até como uma forma de ter a tua singularidade, né, Roberto? E aí, depois, passado esse teu tempo de repórter, te tornaste professor, né? E hoje tu és uma referência aí no jornalismo ambiental para nós que estamos estudando esse assunto. E a gente percebe que tu tem várias estratégias de ensinar os teus alunos, né? Algumas visitas, algumas reportagens de campo. Então, eu queria te perguntar, assim, do lugar de professor, como têm sido os teus esforços para ensinar essa pauta, que é a nossa paixão aí que nos une, para a estudantada, assim, como porque ensinar é muito mais que transferir conhecimento, né? É realmente, assim, fazer, saber, viver, compreender, né? Com o corpo, com a mente. Então, como tu tens feito, quais têm sido as tuas estratégias para passar adiante aí esse teu saber sobre essa nossa paixão em comum? Lara, quando eu ainda estava na faculdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, assim, e eu tive a oportunidade, eu tive a chance de trabalhar com um repórter, que eu considero um dos grandes repórteres do Rio Grande do Sul, André Pereira, e através do André Pereira eu conheci o Carlos Wagner, antes mesmo de entrar na RBS, eu entrei muito cedo na RBS. E o André Pereira e o Carlos Wagner, eu considero, assim, meus professores de reportagem fora da faculdade, né? Para além do Carlos Leonan, né, que também foi um mestre espetacular. Mas o Wagner e o André, ainda para o Roberto estudante, me mostraram a importância
do repórter estar no lugar, né? E o Wagner ainda tem um mantra, né? De o lugar de repórter é na estrada. Então eu me criei com isso, eu me criei com esses caras. Então assim, eu tento levar para a sala de aula nesse mundo hiperconectado, tento mostrar para os meus alunos a importância de estar presente. De ver o que está acontecendo, seja na poluição do rio, seja na feira ecológica. Agora eu orientei um trabalho de uma menina brilhante que está se formando nesse semestre. Ela veio estudar em Porto Alegre, veio de Rondônia estudar aqui pelo ProUni, e o TCC dela é uma imersão na aldeia da Chai Suruí, no estado dela. Porque, bom, queres fazer jornalismo ambiental, tem que ir para lá, tem que ir para a Amazônia, tem que entrar lá dentro. E a menina foi. Então, assim, o mais importante para mim é essa presença no local, Lara, assim, em todas as aulas, sabe? E hoje, eu fui contratado na Uniriter em 2014 para assumir pela primeira vez o início, eu acho que a Márcia sabe dessa história, para começar a ministrar uma disciplina que a Laura Gluer que criou lá, de jornalismo ambiental. E durante 5 anos essa disciplina existiu. Ela não existe mais, ela deixou de existir em 2018. E aí o jornalismo ambiental passou para dentro de outras especializações e hoje, no nosso currículo novo, eu criei um projeto de extensão chamado Comunicação Socioambiental. Por que comunicação socioambiental? É um projeto de extensão, portanto, eu dou aula mais no campus FAPA do que no campus Zona Sul. O campus FAPA da Uniriter fica de frente para Mário Quintana. O bairro Mário Quintana é a região nordeste de Porto Alegre. É uma região periférica com todos os problemas que a periferia urbana do Brasil tem. Todos os problemas que tu pode imaginar. Segurança, saneamento, renda, tudo que tu pode imaginar. Então, eu levo os meus alunos para dentro do Mário Quintana. E quem são esses alunos? São alunos de jornalismo, alunos de cinema, de produção audiovisual, de relações públicas, de publicidade e propaganda, de design gráfico, de design de moda. E lá na comunidade, cada um com as suas especialidades, pensando aquilo que as teorias falam, né, que o nosso saber precisa ser interdisciplinar, eu tenho testado isso na periferia de Porto Alegre hoje, né? Eu digo que agora eu estou no processo de radicalização desse processo, sabe? De fazer um jornalismo hiperlocal, de um jornalismo que faz a diferença em parceria com as lideranças do bairro Mário Quintana, né? Em parceria com as entidades que lutam por uma vida melhor dentro do Mário Quintana e proporcionando este contato para os meus alunos, não apenas do jornalismo, de todas as áreas do conhecimento. Eu estou fazendo isso há 1 ano e meio, é uma experiência para mim. Eu não conhecia o bairro Mário Quintana. Eu não sabia que dentro do bairro Mário Quintana existe o Parque Municipal Chico Mendes, com uma pista de skate sensacional dentro do parque. Eu não sabia disso. Para mim aquilo era uma área de desova de cadáver de luta do narcotráfico. Quando eu chego com os meus alunos a primeira vez e vejo o que é isso, eu me lembro do Carlos Wagner, eu me lembro do André Pereira. Cara, o repórter sola de sapato. Tem que estar no lugar, mano. Tem que ir pro lugar para conhecer, sabe? Então, muito isso, sabe? Eu tento, obviamente, tu acompanha bastante esse tema, sabe? Que o tema ambiental assim, ele tem muitas camadas, né? São muitas relações, são muitas causas, muitas soluções possíveis, muita teoria para poder compreender isso. Eu tento nunca ficar apenas na teoria, tentar fazer com que as pessoas se deem conta da dimensão, da gravidade e de como é necessário essa luta lá com o pé no barro, como o velho Carlos Wagner me dizia lá quando eu era estudante, e eu nunca esqueci. Maravilhoso, né? A gente teve um professor em comum, né? Porque eu fui repórter de polícia ali, geral, na Zero, ao lado do Carlos Wagner, né? Então, bebemos na mesma fonte. E é assim, maravilhoso isso que tu traz, né, da dimensão social junto com a ambiental, porque quando a gente fala jornalismo ambiental, parece, né, que o repórter vai se ocupar mais dos temas da natureza, das mudanças climáticas, mas junto a isso vem toda uma série de temáticas aí, das causas indígenas, da negritude, das questões LGBTQIA+, das questões de diversidade como um todo. E aí, entrando nessa seara, eu queria te perguntar, a gente se conheceu aí, como tu bem lembrou, num congresso de jornalismo ambiental, já se encontramos em algumas edições, olhando para o lugar do repórter, do jornalista, do assessor de imprensa. Mas a gente sabe que nos últimos anos
assim, para falar melhor, a partir da pandemia, né, mais forte, a pauta ESG veio com muita força, né, e a atuação do jornalista dentro da comunicação corporativa, com viés de sustentabilidade, ganhou mais força. Mas é quase que uma dicotomia, né, porque de um lado tu tens a denúncia, a investigação, né, aquela questão mais denuncista, e de um outro lado, uma visão mais marqueteira, mais institucional, corporativa. Como é que tu vês essa dicotomia e como é que tu tratas isso em sala de aula? Como pauta e como oportunidade de trabalho. Como pauta, pensando do ponto de vista das redações tradicionais e independentes, né? E uma coisa que nos últimos 10 anos mudou muito no Brasil, nisso que a gente poderia pensar assim numa categoria criada pelo Castells de sociedade em rede, né? Quando o Brasil tem 70% da sua população conectada à internet, e quando a gente recebe aqui o efeito das mudanças estruturais da nossa profissão, do jornalismo, né? O que acontece? Se cria um novo ecossistema midiático no Brasil, e dentro desse novo ecossistema midiático do Brasil existem novos veículos de jornalismo ambiental. Eu vou falar da Amazônia Real, eu vou falar agora mais recentemente do Sumaúma, da Eliane Brum, que esteve aqui em Porto Alegre, eu vou falar do Info Amazônia, eu vou falar do OECO, que talvez tenha sido o primeiro, o Repórter Brasil, e a própria pública, Agência Pública de Investigação, que vem pautando essas questões. Então, do ponto de vista dessa galera que está fazendo jornalismo investigativo, jornalismo ambiental investigativo, que está olhando, eu acho, Lara, que os critérios ESG, e aí traduzindo para quem não conhece, né, critérios ESG são os critérios sociais, ambientais e de governança que as grandes organizações começaram no início do século. Isso não começou agora, né? Essa discussão começou ainda na primeira década deste século, ganhou, como tu disseste, tu tem razão, né? Aquela retomada verde, né? Vamos sair da pandemia com essa retomada verde, e aí o Brasil viu esse boom dessa sigla ESG ou ESG, né? Por um viés muito financeiro também, né? Pela economia, exatamente. Financeiro. Então, assim, eu vejo, Lara, assim, e aqui eu quero aproveitar o gancho que tu me dás para citar a norma 2030 da ABNT, que na verdade é uma norma PR, ou seja, prática recomendada, que a ABNT lança em dezembro do ano passado, apresentando os critérios de como implantar esse padrão ESG de meio ambiente, de social e de governança. Antes, era cada um por si, cada um fazia de um jeito, assim, aqui está o meu modelo ESG, aqui está o meu modelo ESG. Hoje o Brasil tem uma prática recomendada pela BNT, que nada mais é, do meu ponto de vista, como um manual de pauta para cobrir essas organizações. E uma coisa importante que eu vejo, eu já vou passar para a parte do mercado, mas eu acho que é importante mostrar desse ponto de vista assim, da reportagem que cobre temas ambientais. A palavrinha governança talvez seja o maior gargalo e onde nós estamos perdendo espaço e estamos deixando de cumprir a nossa função pública dentro do jornalismo, porque os jornalistas não sabem cobrir governança, nem nas organizações privadas e nem nas públicas. E aqui eu estou falando assim, onde é que se faz governança política de gestão? Onde é que se faz a política ambiental na prática? Se faz dentro dos comitês de gerenciamento das bacias hidrográficas. Se faz dentro do CONSEMA, do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Se faz dentro do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Quem é que cobre isso? A gente vê nos jornais de Porto Alegre notícias no formato de serviço de que o plano diretor de Porto Alegre está sendo revisado. Isso está acontecendo agora, nesse momento. Onde é que nós lemos alguma reportagem que mostra como que esse plano diretor, que é um plano de governança da cidade, como é que ele vai tratar a mudança do clima? Que bom, hoje nós temos um consenso em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul e no Brasil, que temos uma emergência climática. Antônio Carlos Macedo, o principal voz do Rádio Gaúcho, no Gaúcha Hoje, reconhece, dia sim e outro também, que sim, estamos vivendo uma mudança do clima.
Ora, se Porto Alegre vai viver, já está vivendo as consequências desses extremos climáticos, o que diz o plano diretor sobre isso? A gente não está cobrindo essas coisas. A gente é bom de cobrir o factual, mas a gente não consegue cobrir o processo da política ambiental. E aí eu acho que quando o Brasil passa a adotar, do ponto de vista empresarial, os critérios ambientais, sociais e de governança, que chamam pela sigla em inglês ESG ou ESG, né, traz a palavra governança para o centro da mesa. Que negócio é esse de governança? Ou seja, o como fazemos isso, né? E como se constrói consensos, né? Porque a política é a arte de tecer consensos. Como é que se faz isso dentro da área ambiental? A gente está vendo uma polêmica agora em Porto Alegre, corta árvore, não corta árvore, cortaram muita árvore no Parque da Harmonia. Bom, mas agora que está cortado, que estão falando nisso, a licença era pública, a licença estava lá. Como é que a gente não viu isso antes? Então, assim, só para não me perder no raciocínio, então, do ponto de vista da reportagem, eu acho que os critérios ESG trazem oportunidades de pauta espetaculares. Na perninha ambiental, eu até trouxe uma cola aqui, a perna ambiental desta norma, que é de dezembro agora, é pauta que... Ela foi atualizada, né? Ela foi publicada. Ela foi lançada em dezembro. E aí ela passou por uma atualização recente esse ano, né? Isso. E o que ela fala de... O que é essa perna ambiental? Ela é mudança climática, ela é recurso hídrico, uso da água e gestão de efluente, ela é biodiversidade e serviço ecossistêmico, economia circular e gestão de resíduos, gestão ambiental e prevenção da poluição. Cara, isso é uma pauta espetacular. São várias pautas. Imagina, com isso que dá para fazer cadernos e mais cadernos, programas e mais programas. Não estamos fazendo. Agora, vou para o outro lado do balcão. Do ponto de vista do assessor de comunicação, né? Nós, jornalistas, desde a virada do século, mas já era, na virada do início desse século, mais de 60% dos formados em jornalismo trabalhavam em assessoria de comunicação e não em redação. Porto Alegre não tem redação para todo mundo. Para todo mundo. Né? Claro. E as pessoas, tem pessoas que nem querem trabalhar em redação, tem pessoas que têm vontade, têm talento para trabalhar em assessoria de comunicação. E aí, lato sensu, né? Assessoria de comunicação para além da assessoria de imprensa, obviamente. Dentro da assessoria de comunicação, os critérios ESG são uma oportunidade espetacular para nós jornalistas começarmos a trabalhar com essas questões, né? Aí, deixamos de ser repórter. Aí passamos a ser assessores de comunicação. Daí jornalismo direto da fonte. O nosso compromisso é com o cliente. Né? E vários profissionais formados em jornalismo têm feito isso, têm trabalhado com isso. E os critérios ESG ajudam, me parece, a fazer essa discussão de uma maneira mais clara, sabe? Eu acho que organiza um pouco, assim, pelo que eu tenho lido dessa norma, eu acho que ela organiza um pouco o que vem sendo dito, como tu bem disseste, desde a pandemia. Assim. Então, eu vejo, por um lado, como pauta e, pelo outro lado, como uma oportunidade de trabalho. Eu vou aproveitar a deixa, não é a deixa, minto, eu sabia que tu ia perguntar, eu sempre vejo tu perguntando. Tu não fica só quietinha, eu sabia. Não, jamais, não consigo, eu tento. Mas eu confesso que tem Eu adoro quando tu pergunta. Tem alguns temas que, eu já disse isso em alguns outros episódios, que assim, eu me empolgo, eu quero participar, eu gosto, alguns eu domino um pouco mais. Tem outros que eu fico assim, gente, que aula é essa? Que coisa mais incrível. Mas a minha brecha não foi pra pergunta, viu, Bemonte? Me julgaste prematuramente. Pergunta. Foi para lembrar que este é um programa de oferecimento da Vero. A Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. Vero cabe no seu bolso. Vero é mais negócio, peça a sua proposta. Agora sim.
Segue o baile. Agora, eu ainda não vou perguntar, porque eu sei que a Lara tem uma pauta extensa ali, uma né? listinha aqui. Vamos dar prioridade para nossa convidada. Ela veio com um bloquinho. Veio, como preparada, eu disse, né? é repórter raiz, né? Uma A vez pessoa vem. repórter, a gente segue sempre com esse Sempre hábito, né? repórter. De anotar, rascunhar, mas estamos aí. Se quiser Isso aí. perguntar, Márcia. Mas a pergunta, assim, vem muito nessa linha, Belmonte, do que tu traz aí dessas oportunidades, né? Assim, novos editais, novos espaços, novas plataformas, financiamentos coletivo, grandes marcas lançando, né, oportunidades para jornalistas empreendedores ou que ousam novos formatos. E aí o novo repórter, o Foca, ou quem está ingressando nessa área muito quer saber, mas que novo formato é esse que pode ter sucesso, né? Qual o storytelling, qual é o grande tema que eu posso propor e me sair bem. Então, para encurtar o caminho aí para nossa audiência, né, quem tiver aí querendo pegar um macete no mercado, o que hoje, na tua percepção, é uma grande pauta, um grande tema que valha um esforço narrativo aí dos repórteres ambientais? Pois é, eu acho que o mais importante, Lara, é a gente não perder de vista o interesse público, que é a origem da nossa profissão, sabe? E por que eu digo isso, assim? Porque a gente vive já há alguns anos uma mistura muito grande no mercado, justamente com a entrada massiva do branded content, né? Do conteúdo de marca, né? Que é massa, é super importante, mas ele está sempre num limite entre o jornalismo, a publicidade, eu não sei mais o quê. Né? Então, assim, eu acho que o mais importante, independente do assunto, é não perder o norte do interesse público. Né? Isso que eu estou fazendo é de interesse público, isso que eu estou fazendo vai ajudar a melhorar a vida das pessoas, e eu acho, olhando assim como pesquisador, professor, e uma pessoa que cobriu isso há muito tempo, muitos anos, que eu acho que o que está faltando, eu acho que existe um espaço no mercado para discutir política pública ambiental. De novo, eu vou voltar ao tema da governança, né? Eu acho que aquele jornalista, né, jovem jornalista, que entrar no mercado agora para cobrir meio ambiente, se ele focar em governança, se ele estudar legislação ambiental, se ele se der conta do que está acontecendo, ele vai fazer chover na redação e nas assessorias. Eu acho que, para mim, o grande gargalo e o grande espaço que existe hoje é a governança. Eu vou dar um exemplo. No governo anterior, nunca se falou, assim, como eu tenho 55 anos, eu sou um testemunho, assim, eu tenho um testemunho privilegiado das coisas. Então, eu já vi, na véspera da Rio 92, o Brasil inteiro discutir meio ambiente. Eu era Foca na época. Eu vi na Rio 92, antes do Collor ser preso, antes do impeachment do Collor, eu vi o que aconteceu nesse país em função da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nunca se falou tanto sobre meio ambiente como naquela época. E agora eu voltei a ver esse frenesi pelo meio ambiente no governo anterior federal. Por uma outra razão, porque o governo executou uma política de desmonte ambiental. E mesmo antes da pandemia. Né? Daí, inclusive, veio aquela expressão que entrou já para a história da política de passar a boiada. Isso, né? E até com a permissão aí de fazer essa interferência, mas a pauta amazônica, né, as mudanças climáticas e o interesse coletivo pelos cuidados com a Amazônia parece que nunca foi tão grande do Brasil, mas do mundo, ante uma falta de boa gestão e boa governança pública, né, de quem deveria estar, de fato, ocupado dessa Pois eu vou te dizer, Lara, que no final dos anos 80, quando o José Sarney propõe para a ONU trazer para o Brasil a Rio 92, por que ele faz isso? É uma jogada da diplomacia brasileira de tirar o Brasil da defensiva. Por quê? Porque os anos 80 passaram para a história como a década da destruição na Amazônia. Então, a destruição na Amazônia não é uma novidade, não é uma exclusividade desse cidadão que saiu do Palácio do Planalto. Isso já aconteceu no Brasil, mas com essa intensidade, com essa cara de pau que aconteceu nos últimos 4 anos, nunca aconteceu. E o que se fez? Hoje todo cidadão, a gente pode dizer que isso é
eu estou sendo cínico aqui, tá, pessoal? Alerta de cinismo. Contém ironia. O ex-presidente talvez tenha sido o maior educador ambiental desse país. Pelo lado negativo, pelas barbaridades. Sim, se a gente não se mobiliza pelo amor, vai pela dor mesmo. Vai pela dor. Raiva, a dor né? ensina a gemer. Pela raiva. Pela raiva. Então, assim, se houve toda essa comoção, né, no governo anterior, só que agora, neste governo, acaba de ser lançado o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Na mesma semana em que o ministro Haddad informa que conversou com o presidente Lula sobre um programa de transição verde. Ora, transição verde e aceleração do crescimento não encaixa. Então, assim, é muito importante que o jornalismo e os jovens jornalistas entendam de governança para poder acompanhar essas grandes discussões. E fazer essa análise. E fazer a crítica do ponto de vista do interesse público quando ela é necessária, independente do partido. Porque a gente não pode esquecer que foi o governo do presidente Lula que construiu o Belo Monte. Eu não posso esquecer isso. Aquele elefante branco que está botando abaixo uma parte do Pará foi feito por esse governo democrático de esquerda. Sim, como tu bem mencionaste agora, essas questões de desenvolvimento com as questões de preservação, elas estão sempre se antagonizando, né? E o olhar do jornalista ou do ambientalista, ele serve para questionar, né? Precisa ser assim, precisa ter este impacto, mas é possível fazer de outra forma, né? E aí nessa linha que eu queria te perguntar assim, ó, agora, nesse momento, a gente conta com um elemento adicional para nos trazer inteligência, que é a inteligência artificial, que para muitas pessoas ela está do outro lado da ecologia, né? Ora, ecologia, tecnologia, nada a ver. Mas se a gente pensar de forma integrada, como o jornalista costuma fazer, tem que olhar para todos os lados, elas podem se beneficiar mutuamente. Então eu queria te perguntar assim, eu sei que tu é um cara ousado, que estuda essas coisas, que gosta dessas conexões, né, na academia também. Como é que esse olhar que hoje, né, o ChatGPT nos traz, a inteligência artificial nos traz, pode beneficiar esse discurso ecológico? Como é que o jornalista ambiental, o cara que está lá cobrindo a pauta socioambiental ou com viés ESG, pode se beneficiar dessas ferramentas para trazer um olhar mais amplo, né, ou mais próximo de contexto integrado? Resposta de milhões essa tua, né? Não sei, Lara. A gente está observando, não sei te responder isso. O que dá para a gente perceber é que a gente vive um momento histórico de um colonialismo digital, vou usar uma expressão do Walter Lippold aqui, que lançou recentemente um livro com esse tema, né? A gente vive um momento de extrativismo de dados. O capitalismo contemporâneo, ele se organiza por esse processo de extrativismo digital. Ora, até que ponto a gente consegue se apropriar? O ChatGPT, o que é o ChatGPT hoje para um jornalista? É uma boa ferramenta de gestão de informação. É uma boa ferramenta, tu abastece ele com alguns textos. Inicial ali, alguma e coisa. Ele te ajuda a fazer sínteses. Ponto. Do ponto de vista do jornalismo, para mim é isso o ChatGPT até o momento. Agora, é tudo um ponto de interrogação. É óbvio que eu brinco no ChatGPT, é óbvio que eu gero imagens. Estou para fazer uma tatuagem agora que eu gerei na inteligência artificial. Novidade para os próximos dias. Não há problema nisso, né? Agora, para o jornalismo, a gente já sabe, há mais de 10 anos, né, Lara, que existem programas que escrevem notícias já, se tu abastece com informações e o programa... O robô repórter, né, que assombrou muitas redações alguns anos atrás. O programa faz uma notícia do jogo. Se eu jogo as informações de quantas faltas, toda aquela estatística de jogo para dentro, ele escreve a notícia do jogo. Isso não é agora o ChatGPT, isso já tinha antes. Né? Vai tirar mercado? Vai tirar mercado. Agora, de que maneira a gente pode se apropriar, eu não sei te dizer. Sabe, o que me preocupa muito é como essas grandes corporações estão fazendo, essas grandes corporações americanas e europeias estão fazendo extração de dados
da gente. E isso me preocupa. Muito, 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 muito. Para onde vai isso, não sei. Eu tô lendo muito, eu estou tentando acompanhar a votação no Congresso Nacional da nova legislação brasileira. É um grande ponto de interrogação. Me parece que é um tema que temos que ficar atentos, né? Porque ainda é terra sem lei, né? É terra sem lei, mas é um tema sem volta, né? A gente não tem como escapar. Perfeito. E é mais uma instância de governança, né? Porque assim, é um outro território, esse território virtual, né? Que nos requer uma série de e que exige governança, né? E que exige governança, total. Agora eu vou perguntar. Eba! Na verdade, eu tenho 2 perguntas, mas eu vou, né, como bem ensina na faculdade, vou fazer uma de cada vez. Uma delas é o seguinte, Belmonte. Tu, como professor, eu suponho que tu tem ali... há uma troca, né? Especialmente de inspirações, especialmente com os jovens, enfim. Mas, incansavelmente, eu ouço muita gente reclamando da nova geração, né? Que é uma geração mais digital, que é uma geração mais superficial, especialmente, que se aprofunda menos nos assuntos, até porque a gente vive numa enxurrada de informações diárias. Então, a minha pergunta bem simples, bem prática é: tu realmente acreditas nesta juventude dentro do jornalismo ambiental? Porque a gente vem com uma geração que, apesar de ser mais superficial, enfim, também é uma geração mais ativista. Pois é, tem muitas questões aí nessa pergunta. Eu acho que não é uma geração. Eu acho que todos nós estamos com uma dificuldade de manter a atenção. Nós somos convidados o tempo inteiro, é muito difícil para a gente manter a atenção. Então, eu acho que não é só essa geração. Eu tenho alunos que entram com 17 anos, que são eruditos digitais, e é maravilhoso. No primeiro semestre eles estão fazendo podcast como esse. Eu não preciso ensinar eu não preciso ensinar a usar a Twitch. Eles me ensinam a usar. Prof, agora eu vou te mostrar como é que funciona a Twitch TV. Vamos lá, vamos pro ar, vamos fazer esse negócio aí, né? Isso é maravilhoso. Então, a minha missão como mediador é tentar pautar leituras, né? É tentar fazer uma reflexão sobre isso, né? E de fato, assim, é mais fácil por um lado. Agora, para fazer uma discussão num nível superior, num nível de abstração epistemológica, é bem mais difícil. É bem mais difícil. No mundo do factual, da experiência concreta, é muito bom de trabalhar. Agora, no momento de ter que fazer uma reflexão, exige do professor um esforço superior. Isso é de um lado, tá? Mas é uma característica desse tempo, né? Eles são geniais, eu acho que é uma geração sensacional de trabalhar, de domínio, de informação, né? E que está aprendendo, como todos nós. Somos todos experimentos, né? Todos nós aqui fazemos parte de um experimento digital. Agora, por outro lado, tem isso que tu falaste, assim, de ser uma geração mais ativista no sentido de que sai do armário. Você não tem essa, velho. Eu sou vegano porque eu sou contra a pecuária na Amazônia, mano. E eu não vou comer carne, não vou comer nada por militância. Por militância. Eu vou participar do Fashion Revolution porque eu acho uma barbaridade o que essas grandes corporações da moda fazem com o trabalho escravo, que existe até hoje. O Repórter Brasil vive denunciando, né? Até hoje existe isso no país. Então, desse ponto de vista é massa, assim, porque daí aí eu volto lá do início, né? O Roberto, da banda Hardcore, que andava com o Moicano, na Fratura Exposta, na Oswaldo Aranha, entendeu? Então, assim, essa galera, quando eles são tocados, ninguém segura. Ninguém segura. Daí a minha missão é mostrar que o ativismo não é sinônimo de abandonar o profissionalismo. Né? E nunca foi. O jornalismo ambiental, inclusive, é o último artigo que eu estou produzindo aí em parceria com o grupo de pesquisa em jornalismo ambiental, discute justamente isso. O ativismo, ele faz parte da gênese do jornalismo ambiental no Brasil nas últimas 5 décadas. Sempre fez parte. Né? Porque hoje se discute subjetividades e ativismo. Isso para o jornalismo ambiental é notícia velha. É notícia velha. Sempre se fez jornalismo ambiental com ativismo, sem perder o profissionalismo.
sem perder da apuração, da checagem e, mais recentemente, do jornalismo guiado por dados, que é a Lara estava perguntando do chat GPT, da inteligência artificial. Eu acho, Lara, que a gente nunca teve tantas condições técnicas de fazer bom jornalismo como agora. Ao mesmo tempo que nunca foi tão difícil emplacar informações de interesse público, porque as pessoas estão com a atenção enlouquecida por todos os lados, isso é verdade. Nunca tivemos tantas ferramentas à nossa disposição para fazer um jornalismo responsável, um jornalismo que faça sentido, um jornalismo que ajude a mudar o mundo, um jornalismo que mostre caminhos, que denuncie, que mostre caminhos, né? E eu acho que a ferramenta do jornalismo guiado por dados é um grande exemplo, né? A gente tem o privilégio de ter aqui no Brasil a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que vem qualificando enormemente a prática do jornalismo ambiental de dados no país, né? Eu acho isso fundamental, assim. Eu acho que a gente tem, respondendo, Márcia, a tua pergunta, assim, é uma geração que tem as suas questões, como qualquer geração tem, mas que tem um potencial sensacional. Sim, eu acredito muito nessa galera. Eu não queria ouvir outra coisa que não fosse isso. A gente está se encaminhando para a parte que eu não gosto, que é o fim, né? Mas então, Lara, última pergunta. Então ótimo para fazer esse arremate aí, né? Já que tu mencionou esses vários lugares aí da comunicação do jornalismo, e eu acho que sim, a gente tem hoje a oportunidade de contar histórias, ou eco-histórias, como eu gosto de chamar, em vários lugares, né? Na moda, nas marcas, nas redações, nos sites, nas redes sociais, na forma de diagramar. Mas o ponto de dor é justamente, às vezes, a superficialidade do pessoal ou a capacidade de gerar reflexão crítica. Então, nessa última pergunta, eu queria te usar um pouquinho teu conhecimento de referências. Assim, o que tu deixaria de legado aqui dessa conversa, né? Quem são as referências? Tu gosta mais dos clássicos ou tu traz alguns autores mais modernos? Quem são os autores que tu recomendas para os teus alunos para que eles, né, se inspirem para sair aí dessa superficialidade e dar um mergulho nesse olhar mais de contexto? Tentando responder essa tua pergunta, a gente se fez no grupo de pesquisa, eu estou falando sobre jornalismo ambiental primeiro, tá? A gente, no grupo de pesquisa, sentiu a necessidade justamente de dar uma resposta a essa tua pergunta, assim, onde estão os autores de referência, como é que a gente pode juntar num lugar só autores de referência que permitam uma leitura inicial profunda e que deixe caminhos para que o leitor possa, seja ele da graduação ou da pós-graduação, seguir por conta própria. Então a gente fez, alguns anos atrás, eu ajudei a pensar esse livro, um livro chamado Jornalismo Ambiental, Teoria e Prática. Esse livro, a gente fez questão de fazer ele gratuito, ele está nas redes, se você botar no Google lá, Jornalismo Ambiental, Teoria e Prática, já vai aparecer lá a versão digital. Esse livro a gente convidou autores, tem, sei lá, do Eduardo Gerac, que foi repórter especial de meio ambiente da Folha de São Paulo, até o professor Regis Schwab, da Federal de Santa Maria, que é um dos grandes pensadores aí do jornalismo brasileiro, escrevendo sobre jornalismo ambiental. Então a gente conseguiu juntar tudo, assim, aqueles pontos que, do nosso ponto de vista, e aí eu estou falando do grupo de pesquisa em jornalismo ambiental, são temas relevantes justamente para aprofundar o tema, né? Para sair da superfície, né? Para conseguir um olhar mais aprofundado. Então, do ponto de vista do jornalismo ambiental, eu recomendaria esse livro, porque eu acho que ele é uma plataforma de voo, ele encaminha para vários outros textos, né? É um livro gratuito. Do ponto de vista dos estudos, eu sou muito tributário assim, dos estudos de ecologia. Eu também tive a oportunidade de conhecer o Lutzenberger e os ecologistas do seu entorno. Assim, aprendi muito com os ecologistas, e ecologistas não no sentido de ativismo, né, de ambientalista, assim, mas ecologista no sentido da ecologia como ciência, né? Então, assim, eu acho que a ecologia é fundamental, assim, cursos de ecologia, estudos de ecologia e aproveitando aqui o trabalho do professor Jefferson Cardia Simões, como o Rio Grande do Sul é uma referência
nos estudos paleoclimáticos, a partir do trabalho do professor Jefferson, do professor Aquino, aqui na Universidade Federal, que vão à Antártida estudar a mudança do clima, eu acho que ecologia é um tema que a gente precisa conhecer os fundamentos e o processo e o estado da arte da mudança do clima. E aí eu recomendaria seguir lá o professor Jefferson Simões no site dele na URGS e também a leitura dos relatórios do painel intergovernamental de mudança do clima, IPCC na sigla em inglês. Eles já estão no 6º relatório. No mês de março agora saiu o resumo executivo do último relatório, onde está lá consignado pelos cientistas que nós já tivemos um aumento médio da temperatura do planeta em 1,1 graus Celsius. Vamos pensar assim, puxa, só 1,1, mas imagine, 1,1 já está essa esculhambação. Imagina se chega aos 2, como estão falando. Então, jornalismo ambiental, 2 pontos, teoria e prática, estudos de ecologia e os estudos de mudança do clima, baseados aqui no IPCC e nos trabalhos do pessoal da glaciologia da URGS. Por que mudança do clima? Porque é o tema, né, das mudanças ambientais, é a mais grave, e para nós que vivemos no Rio Grande do Sul, nós estamos no olho deste furacão da mudança climática pela proximidade nossa com a Antártica. Então é importante a gente acompanhar isso como jornalista para poder dar conta desses temas que vão fazer parte da pauta em todo o século XXI, né? Gente, que aula! Que coisa mais gostosa poder ouvir pessoas que amam tanto uma pauta, né? E se dedicam e são altamente inspiradores. Muitíssimo obrigada por nosso papo de hoje, Lara, pela condução, enfim. E Roberto, por compartilhar com a gente aí, ainda dos tempos de fratura exposta, até os dias de hoje como professor e pesquisador. Então, muitíssimo obrigada por estarem aqui conosco. O prazer foi meu. Nós que agradecemos. E para vocês que ficaram com a gente até aqui e que também se inspiraram por essa aula, por essa condução incrível da Lara e por essa inspiração que é o Roberto Belmonte em função do jornalismo ambiental, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que tiver conteúdo novo. Como vocês sabem, no Fala Mercado sempre tem conteúdo novo. Eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau.